Boa noite a todos, bem-vindos mais uma vez para o nosso estudo, continuação desse livro que está mostrando uma parte, que o André Luiz está mostrando para a gente da vida no mundo espiritual. E antes da gente iniciar o nosso estudo, a gente agradece a oportunidade de estarmos aqui reunidos, de estarmos aqui sendo acolhidos nessa casa bendita, nessa casa de prece, de luz, de energia positiva. Então vamos fechar os nossos olhos, respirar profundamente e deixar que a prece, através da música, penetre nos nossos corações e nas nossas emoções. Então a gente vai dar continuidade e vamos iniciar o capítulo 11, Amigos Novos. Então, finalmente, o grupo do André, chefiado pelo Jerônimo, vão para a crosta em direção, à proposta deles, que era auxiliar irmãos em vias de desencarne. A casa transitória de Fabiano vai ser um ponto de apoio deles, porque
durante o sono dessas pessoas, vai haver o desprendimento e eles vão encaminhando essas pessoas para a casa de Fabiano, para que eles vão irem se acostumando com o desligamento aos poucos. Aí André, ele fica pergunta para o Jerônimo, né? Por que tanta cautela, tanto cuidado? Para toda a morte existe um grupo que sai em missão, né? Tipo essa que eles estão tendo. E então ele fica com essa dúvida. E o Jerônimo responde que tem trabalhadores para tudo, né? Que tem trabalhadores para tudo, né? Mas existem os cooperadores que se esforçam mais no progresso da humanidade, no trabalho do bem. E essas pessoas, elas merecem, né, pelo trabalho, pela nobreza do trabalho, merecem essa atenção. E ele fala que não se trata de privilégio de uns e de outros não. E nem compensação de favor, mas de valorizar quando um bom espírito faz um bom trabalho na assistência do bem. Aí o André lembra dos religiosos que ele conheceu, né, quando encarnado, de padres que ele imaginava virtuosos, sendo perseguidos de todos os lados, de todas as maneiras. E aí ele fica pensando, isso ele está em pensamento, né? Que quanto mais valor moral, parece que tem mais assédio e mais calúnia. Aí o Jerônimo explica para ele, né, como se lendo os pensamentos dele, explica para ele que não, que ele está pensando errado, né? Que a concepção que a gente tem, né, enquanto encarnados, do socorro divino, ela é viciada desde muitos séculos. E aí ele fala assim, costuma aguardar serviço, estima, entendimento, mas desdenha servir, estimar, entender, quando não seja retribuição. E o que o mundo espiritual nos oferece são as benditas oportunidades de trabalho e renovação. E chega muitas vezes ao círculo das criaturas como se foram gloriosas feridas, magníficas dores e abençoados suplícios. Não que o Senhor intente transformar discípulos em cobaias, mas pela imposição natural da obra educativa, em que a lição do aluno atento e fiel deve interessar a sala inteira. Muito boa noite. Eu estava fazendo estudo, estava fazendo a releitura, e aí estava lembrando daquele filme Ghost. Tem gente que talvez não tenha nem idade, né? Mas é um filme tirado, lógico, todo o lado comercial. É um filme que retrata muita verdade ali, né? Então o rapaz desencarna, fica perdido, encontra uma médium que não quer ser médium, correto? Uma médium meio danadinha, até que pelo cansaço e insistência ele obsediou tanto que ela falou assim, tá bom, aí dá a passagem e tudo mais. Mas qual é o enredo? Um amigo muito querido, que ele confiava muito, o trai e leva ele à morte por interesses materiais. E esse homem, que aparentemente era tão bom, correto para a sociedade, tem um desencarne muito violento. E as sombras aparecem e o levam. Então vamos confrontar aqui com o nosso estudo. A espiritualidade fala que todo ser humano tem ajuda. Só que
Jerônimo já explica essa ajuda um pouco diferente da nossa compreensão comum. Ele vai falar assim, que existem mecanismos da vida, que é a providência, que vão estar agindo nas leis biológicas de magnetismo, de materialização e desmaterialização, que é uma lei do estragar, do apodrecer, do consumir. O próprio momento onde o nosso corpo está perdendo a vitalidade, ele está se esgotando fisicamente, e os liames materiais não conseguem mais segurar o perispírito, e o duplo etérico começa a entrar em decomposição, aquilo é uma lei biológica pela providência divina. Então, a própria Terra, ela puxa esse magnetismo, ela absorve e vai fazer a ajuda para que a pessoa tenha passagem. Agora, essa ajuda mais específica que estamos estudando nesse capítulo é o cativar amigos. Cativar, agradar pela vida, viver bem para morrer bem. É uma frase que ficou aqui no meio do capítulo que é muito importante. Viver bem para morrer bem. E esses amigos estão ali socorrendo, intercedendo. E a amizade é uma coisa importantíssima, né? Porque a amizade, ela supera, ela suporta, ela entende. Mas quando o egoísmo está tão alto, que a gente vilipendiou todos os valores, nós precisamos da solidão, até mesmo no momento da nossa morte. Por isso que alguns de nós nos sentimos, na passagem, desamparados. Vem o desespero, né? É porque a gente se equivocou da qualidade do bem que a gente praticou. A gente se iludiu achando que nós tínhamos mérito, onde na verdade negociamos afeto. Compramos, pagando sentimento. E nesses casos, por isso que esses casos foram escolhidos, né, para estarem nesse livro, são casos, você vê, não são espíritas apenas. Porque a gente tem a bobagem de achar que o espírita que vai estar evoluído, né? São pessoas que de alguma forma ou de outra entregaram parte da sua vida para o bem, para o próximo, para algo mais útil do que somente satisfazer os próprios desejos. Isso é muito importante, esse chamado para cada um de nós, né? A vida dá continuidade. Ah, sim. Por favor. Aqui do seu lado, Cris. Preciso fazer uma pergunta, não sei se cabe, mas tem a ver com obsediação, né? Obsessão. Obsessão, tá. Nós também temos sempre um obsessor também junto com a gente? Primeiro que nós carregamos no nosso aparelho mental lembranças dos erros que nós trazemos para essa reencarnação. Então vamos começar pelo pressuposto de que nós somos auto-obsessores. Essas culpas, esses medos, esses conflitos que trazemos à alma, e hoje é mais fácil de aflorar, já começa falando que eu mesma me obsedio. Com esse rebaixamento da vibração por causa da culpa e das coisas não harmonizadas dentro de mim, eu entro numa frequência vibratória que atrai espíritos sofredores. 2 tipos. Os que estão no mundo, por a lei de afinidade e sintonia, e aquele que lembra de mim, porque eu fiz o mal, eu trapaceei, eu menti, enganei. Ou aquele obsessor que, por termos tido uma relação muito passional, muita paixão, ele ainda acha que ele é meu dono. Ele ainda acha que eu sou escrava dele de alguma forma. Então, todos nós temos como prova existencial o lidar com essas sombras. Eu estou com um problema, que a minha filha viciou em jogos, né? E eu estou lutando já há mais de 1 ano. E estou cobrindo dívidas com agiotas e explodiu de novo agora. Aí eu tive que tirar o celular, mesmo que ela precisa por causa da bebê dela, para ter contato na creche, está doente. Mas eu não tenho mais como cobrir dívidas. Mas eu também não quero abandonar. E ela falou que ia se matar. Mas aí eu falei para ela que eu acho que é uma obsessão que está ali junto dela, que eu sei que não é ela.
que a gente tem que tentar, né? Mas ela ficou assim indignada. Ai, você ter coragem de falar que eu tenho o diabo no corpo. Eu falei, não é ele manda amigos, eu acho, dele. Mas cada dia eu tento procurar assim, ver a minha parte nessa história. Eu até fico imaginando assim, porque eu queria te perguntar sobre isso. De repente, esse obsessor vem até para ajudar a gente a aprender um monte de coisa. Porque, por exemplo, de culpa. No passado, eu fui sempre uma mãe ausente. Eu não dei afeto. Eu trabalhei o dia inteiro e fazia faculdade à noite e faltei. E ela joga sempre isso, quando ela fica mal, que a culpa é toda minha. Desculpa te interromper, para não entrar no assunto muito pessoal, para não expor a sua história de uma maneira muito intensa, deixa eu já entrar com a resposta. Desculpe te cortar. Não, desculpa eu de falar desse jeito, assim. A gente entende a dor de uma mãe na aflição num momento como esse, né? E é um momento muito decisivo. O Rossando Kingley, esses tempos atrás, fez uma palestra muito interessante falando o que era demônio, o que era o diabo. E ele fala que o diabo é exatamente isso. Essa perturbação. Olha quantas pessoas viciaram no jogo, por quê? O ganho fácil, a ilusão. É uma forma de dizermos do nosso psiquismo que eu quero ter facilidade sem esforço. E isso é um comportamento humano muito comum. Nós também temos isso. Quem que não sonhou já de ganhar na Mega Sena? Quem que não sonhou de ter sorte, de ter um achado de alguma coisa? Só que algumas pessoas entram nisso de tal maneira que os próprios demônios pessoais... O que são esses demônios pessoais? A inferioridade que a gente traz na alma ainda. A nossa falta de fé no sentido, não de barganha com Deus, mas essa fé de acreditar na força. Que a dor, às vezes, vai entrar na nossa vida, mas é para ela restaurar alguma coisa no conhecimento, no aprendizado, e não na punição. Então, esse entendimento maior da vida que nos falta. E quando ele nos falta, a gente fica desprotegido. E a casa desprotegida, a casa mental desprotegida, pode voltar ao perigo do passado. O que isso quer dizer? Antes, talvez, em outras gerações e outras civilizações, talvez não tivemos os vícios de jogos como temos hoje. Mas a gente tinha outro tipo de vício. Está dizendo que todos nós que estamos condicionados a sentir o prazer da forma errada, ele pode voltar. Seja vício do jogo, vício da comida, na bebida, no cigarro, ou falar palavrão, o maldizer a vida. São vícios que vêm da alma, que se manifestam no corpo, no comportamento. Então, o que nós estamos estudando aqui, todos nós, estamos reforçando para que a gente lute contra os nossos vícios pessoais, que todos nós temos. Tá bem? Então, você está aqui, vibre pela sua filha e pela sua neta. Né? E que a gente vai sempre lutar pela vida. Mas não permita que pela dor dela, ela faça chantagem através do suicídio. Para que ela te escravize no dar. Porque a gente também tem que ter amor próprio, né? Assim, não pode só amar o outro e vai arrasar com a família inteira. Eu não posso só sustentar ela. Jesus foi tão sábio, que ele trouxe para a gente vários tipos de pensamento e reflexão. Um dos que a gente mais comenta aqui, que ele falava, ama a Deus de todo o teu coração, quando perguntaram dos 10 mandamentos. Qual é a lei? Quais são os profetas? Ama a Deus de todo o teu coração, de todo o teu pensamento, e ao próximo como a ti mesmo. Então ele já tinha colocado isso. Que é impossível amar ao outro se eu não amar a mim mesma. Mas eu não posso só me amar e não amar o outro. Se eu só gosto de mim e sou indiferente do outro, isso não é gostar de mim, isso é vaidade. O amor verdadeiro, quando ele começa aí, ele é igualitário. Ele não faz diferença de sexo, de raça, de status social, de credo. E nós estamos nessa luta. Vamos dar sequência? Obrigada. Então, o Jerônimo direciona o grupo para eles irem até o interior do estado do Rio de Janeiro. A colônia Nosso Lar, ela fica em cima do rio, né? É em cima? Desculpa as palavras, eu não sei se até onde cada um está acostumado com esses termos. Quando ele fala crosta, ou crosta, é a parte mais material da terra. É o perto da gente, aqui, né, no nosso dia a dia.
tá certo? E quando ele fala das colônias, que existem várias regiões do umbral leve, do umbral médio e do umbral pesado, incluindo os abismos, os lugares mais densos, né? E o nosso lar é uma colônia que está no umbral chamado leve, tá? Então, muito próximo da crosta, tá bom? Perto do Rio de Janeiro. Então, eles chegam a uma casa humilde, muito simples, e viram Dimas, conheceram Dimas, um companheiro que estava muito doente, com uma cirrose hipertrófica já bem avançada. Hoje, nos termos médicos, não existe essa situação, não é um termo específico, né, hipertrófica, né? Mas ele quis dizer que a cirrose está tão já começando a avançar que o fígado está muito aumentado já. Então, Jerônimo fala que o Dimas é um assíduo colaborador dos serviços de assistência deles há muitos anos, que ele veio do nosso lar há mais de 50 anos e ele se consagrou na tarefa obscura para melhor atender aos desígnios. Aí a gente fala assim, então eu vou ser médium para ter uma vida melhor. Olha que bonito. O que é uma vida melhor? Porque muitas vezes, quando a gente assume as tarefas do trabalho mediúnico, as provações virão mesmo. Isso é um dos motivos de muita gente abandonar a tarefa mediúnica, porque a vida não fica mais fácil. Nós temos suporte, nós temos ajuda, nós temos aquela força que fala assim, nossa, não vou aguentar, e de repente a gente aguenta. Então ele foi essa pessoa que veio com a preparação da mediunidade, ficou no nosso lar se preparando para ser médium. Foi um estudo que ele fez, né? Só que chega aqui, a gente não consegue colocar tudo em prática. E vocês vejam a bondade, porque aqui eles não estão colocando em evidência o erro do Dimas. Estão colocando em evidência o acerto. Vamos lembrar disso? Vamos para a gente? Porque a gente tem um hábito muito grande de falar, errei, pequei, me equivoquei, que vergonha. E o bom? Que há tempos atrás nem isso a gente não fazia, né? Então, o quarto era modesto, mas eles sentiam, o grupo, né, sentia a presença de radiosos eflúvios, denunciando que ali tinha visitação de espíritos iluminados. O Dimas, ele se fez credor feliz de inúmeras dedicações pela renúncia com que sempre conduziu o ministério. E agora chegou a hora dele ter um descanso construtivo. E o André observa, surpreso, agradavelmente surpreso, que o Dimas sentiu a presença deles. Ele fechou os olhos do corpo, mas ele enxergou com a visão da alma e deu um sorriso animado para eles. E ele estava bem enfraquecido, mas mesmo assim ele consegue se desprender do corpo e fica ao lado do corpo dele, que está deitado na cama. E ele faz uma prece, né, porque ele estava exausto. E ele pede que ele se mantenha calmo e confiante. E a pedido de Jerônimo, o André aplica nele passes, nessa parte, principalmente, né, da onde ele está precisando. E o Jerônimo dirige a ele palavras de encorajamento. E prometendo que retornariam para continuar essa comunicação entre eles. Não demorou muito tempo, eles já estavam em outra residência. E era num bairro menos populoso, mas eles se depararam com uma paisagem bem familiar, bem doméstica. Eles viram um pai conversando com os 2 filhos pequenos, um tinha 6, outro 8,
E o pai explicando, o pai chama Fábio e ele está acometido de uma grave tuberculose. Já estava bem adiantada. E ele conversando com os dois, se observava uma luz que aureolava a mente dele. E aí ele pousava nas crianças um olhar muito lúcido e falava paternalmente, carinhosamente, sobre esse momento que ele estava passando, que era... E foi tão interessante a conversa que até o Jerônimo ficou prestando atenção na explicação do pai. Então ele explicou para os filhos que chegaria o momento dele ir embora, dele desencarnar, para que eles não sentissem a falta dele, porque a morte não existe, né? Que ele estaria sempre perto, que ele iria para um lugar melhor, e nesse lugar ele ficaria curado. E essa condição daria possibilidade dele cuidar deles, mesmo que de longe, né? Mas que ficassem tranquilos, que ele estaria zelando por eles sempre. Eu estava lembrando que há anos atrás, nós tínhamos aqui na Seara uma valorosa voluntária, né, a Josete. E ela era uma pessoa assim, pau para toda a obra. E trabalhava todos os dias, dedicada. E lá pelas tantas, ela desenvolveu um câncer muito agressivo. Menos de um ano, o câncer tomou conta dela e ela partiu. E aí vieram muitos questionamentos. Poxa, mas ela trabalha, é tão dedicada, numa casa de cura, né? Olha que interessante, né, gente? Nós precisamos extinguir coisas dentro da gente que a gente nem imagina que tem. Mas existe a doença promovida pelos nossos desajustes morais, que viram provas e muitas vezes se tornam expiações, porque a gente nem sempre recebe com os olhos da sabedoria, a gente se revolta, acha indigno, injusto, mas a gente também pode ter a doença por desgaste, pelo trabalho, por dedicação ao próximo. Lembra que quando a gente lida com a energia deletéria, a gente também tem uma contaminação, né? E há um desgaste. O médium, ele tem um desgaste por prova, calculado, ele tem um desgaste fisiológico maior. E conforme a gente entende, isso acalma o nosso coração. Acalma o nosso coração porque a passagem que a gente tem que passar é nossa. A gente não precisa ter medo, né? Ninguém gosta da dor. Ninguém gosta de uma doença. Mas olha aqui essas pessoas que são apresentadas no capítulo. Esse pai, você vê a vibração dele? Por que a vibração dele não limpa as questões da tuberculose? Porque ele precisa da experiência, precisa da passagem, o testemunho. Saber falando é uma coisa, saber vivendo é outra. A gente não lembra nitidamente tudo que a gente se comprometeu a passar e testemunhar. Então, por mais vibração bonita, veja o próprio Chico, né? Uma vibração de amor, a vida inteira se dedicando ao próximo, e mesmo assim o corpo enfermo, né? Hoje a gente tem o Divaldo, que também fez um grande trabalho na nossa linhagem, na divulgação. E ele está ali, 90 e tralalá, né? Tendo que lidar com câncer de próstata, que não é uma coisa fácil, né? Então, vamos lembrar assim, Yara, então a gente precisa da doença, todos nós? Não, mas o que eu estou tentando procurar em palavras é o seguinte, tem gente que fala assim, eu queria, porque a gente fica escolhendo como quer morrer, né? Eu queria dormindo. Aí eu fecho o olho e abro do outro lado. Olha que lindo. A gente já tem mérito para tanto, né? Mas como a gente ainda não tem esse mérito, que nem todo mundo que aparentemente dormiu e acordou tão leve do outro lado, às vezes não acordou tão leve assim. Mas quando a gente tem uma doença, no final, é um acelerar do consumo da energia deletéria que está no nosso perispírito. É uma limpeza, é um expurgo.
Então, se for esse caminho, vamos lá. É muito mais difícil a morte abrupta, de um acidente, de uma violência. O choque perispiritual, o choque anímico, o choque que a gente tem na vibração é muito mais difícil. Ah, ele nem percebeu. A gente não sabe que percebeu ou não. E quando acordar? Né? Então, tem várias coisas ali. Então, ao invés da gente ficar com medo da vida, do medo da morte, que a gente confie. E hoje, no tempo que a gente está vivendo, é o tempo mais importante da fé. E olha que a gente já teve tantos tempos da fé, né? Tantos conflitos no mundo todo sobre fé. Hoje nós estamos vivendo o resgate dela, porque ela tem que ser a estrutura para que a gente lide com aquilo que a gente não entende ainda. Esse nosso viver e conviver com tanta energia deletéria, né? Que estamos em volta de tudo isso, né? Isso nos contamina muitas vezes. E as nossas ações negativas faz com que isso permaneça em nós, cresça em nós e se transforme em doença, seria isso? Quando a gente usa uma substância química, às vezes a gente não fica tão acostumado com ela que não faz mais efeito. Então pensa que a energia deletéria tem hora que a gente nem sente o efeito, porque a gente vibra nessa condição inferior. Então a gente fica até meio embrutecido mesmo. Mas conforme a gente vai querendo mudar daquela vibração, é que começa a gente ter a percepção da dor. Então aquele que sofre é aquele que está sendo chamado à retificação. Não sofre aquele que ainda não está no momento de acordar. Então, esse contato com a energia deletéria também é uma prova daquilo que a gente tem que edificar na nossa consciência. Quando nós também contribuímos com o mal. A gente ainda contribui de vez em quando, né? Então, essa é uma volta. E sentir contato com essa energia é um jeito da gente valorizar o esforço, valorizar a luz, valorizar o bem. Nós vivemos aqui na Terra entre as contradições. Luz e sombra, feminino, masculino, dia e noite. Então nós precisamos ainda daquilo que a gente interpreta como mal para tentar entender e valorizar o que é bom. Infelizmente, né, a gente demora demais para entender essas coisas. E os anos vão passando. E chega num determinado momento da vida da gente, como é o meu caso, né, que a gente fala, caramba, já passou tantos anos e agora, sabe, tantinho que falta. Nini não. Nini não. Vamos lá? Às vezes a gente pode passar uma reencarnação inteira iludido. Mas chega aquele momento derradeiro que muda a chave de tal maneira que valeu. Então cuidado com essa sensação de tempo desperdiçado, porque tempo é uma quimera. Tempo é um conceito que usamos para a matéria, para fixar a consciência em algo. Nós temos a eternidade para evoluir. Não estou falando com isso que a gente vai usar assim, deixa para a próxima, não estou falando isso. Não estou falando postergue o problema. Mas eu estou dizendo que a gente não deve ficar com culpa do tempo perdido. Que se agora eu comecei a enxergar, graças a Deus. Eu adoro aquela frase que eu falo, desculpem, Deus não leva em conta os tempos da ignorância. Então não deixe a sensação do tempo perdido, podia ter aproveitado. Se hoje que eu sei, é porque agora eu tive condições de acordar. Antes eu optava por dormir. Eu optava pelos valores. Né? Agora que eu estou começando a despertar, então é agora que vale. Não, mas aí é tão bom o tema que surgem. Vamos lá. Tem alguém na Terra que não sofra, não porque ainda não foi chamada essa retificação, mas porque já entendeu o suficiente, sublimou, e a questão do tempo, esse patrimônio, um dos maiores patrimônios divinos, eu fiquei um pouco em dúvida agora. É a valorização desse tempo, da gente
aproveitar da forma mais útil possível. O patrimônio da vida é nos tornarmos deuses. É nos libertar de toda a sombra e toda a maldade. Esse é o maior patrimônio, né? Essa é a nossa herança. Sempre a gente responde do tamanho da nossa ignorância, tá bom? Então me desculpem a resposta, mas quando Jesus veio à Terra, ele teve que se preparar. Mas como? Um espírito dessa envergadura? Porque a luz dele era tão diferente do padrão, que houve uma necessidade de preparação. Porque a vibração dele consumia o perispírito que ele formava. Então foi um tempo realmente de densificar o perispírito dele para ele poder reencarnar. Então, ele sofreu por isso. Não pela dor que a gente conhece, mas ter que viver com a nossa ignorância, limitado. Às vezes a gente não fala assim, nossa, mas é óbvio. A pessoa não está vendo óbvio. Não é assim? Quantas vezes? Então, para Jesus, o sofrimento dele, e ele transformava em amor incondicional o tempo todo, era lidar com nossa dificuldade, né? Então, será que tem outras pessoas na Terra com esse tipo de vibração igual ao Jesus? A vibração crística? Nossa Senhora? Mas mesmo Nossa Senhora é relatado momentos de angústia, de aflição. Não é assim? Então, passar na Terra, que ainda é um planeta de provas e expiações, é angustioso. Mas não quer dizer revoltoso. Essa é a diferença. Tá bom? Mas eu não sou uma pessoa revoltada. Aí você vê política. Você fica igual um anjo. Você não se revolta. Aí você acha que você tinha que ser melhor atendido no sistema de saúde. Você não se revolta. Você não perde a paciência. Então, vamos lembrar que assim, a gente gostaria já de ser uma pessoa livre, mas ainda não. Então, nós estamos ainda no estágio de provas e expiações, almejando a regeneração. Então, aqueles que não sofrem, que tem gente, assim, ou que finge que não sofre, ou não acordou, essa é a minha dúvida. Não foi chamado essa retificação, ou pode ser que algumas pessoas já... Quando Jesus fala que o reino de Deus é semelhante, para aqueles que se assemelham à infância, ele não falou que era para as crianças, mas para aqueles que se assemelham às crianças, a pureza. Ele está dizendo que a simplicidade da criança não dá peso para as coisas do ego. Nós nos envaidecemos, porque eu sou mais importante, porque eu mereço mais. O ego, às vezes ele fica tão inflado, que eu não consigo, eu sofro. E nem sempre eu sofro por coisas reais. Eu sofro coisas criadas pela minha ilusão de posse, de desejo, não é? Então, o que é sofrimento? Gente, a gente pode divagar o que é sofrimento por horas, né? Porque cada um de nós vai dizer uma coisa do sofrimento, de uma experiência que teve, que presenciou. Então, o sofrimento é uma questão relativa. Agora, o sofrimento de Jesus era por amor, por uma tarefa, uma missão, uma renúncia assim imensa. A nossa dor é por escolha. Eu escolho a ignorância, eu escolho o vício, né? Eu escolho o atraso, eu escolho a revolta, eu escolho. Yara, eu não escolho, me domina. Isso é uma escolha. Eu não percebi quando o meu espírito foi ficando assim. E foi pelo meu livre-arbítrio, portanto escolha, que eu fui condicionando por séculos, milênios, o que eu sou hoje. Por isso que é difícil de tirar, né? Eu quero, aquilo que eu quero, isso eu não faço. E aquilo que eu não quero, isso eu faço. Adoro, porque Paulo de Tarso explica o que é neurose, né, gente? Quantas vezes a gente quis fazer o certo e de repente tem uma coisa que empurra a gente para falar bobagem? Né? Então, Jerônimo explica que o Fábio, ele sempre colaborou no serviço do bem, que vários mentores da colônia Nosso Lar o têm em alta conta. Ele, desde jovem, desde que ele casou, ele instituiu na casa dele o culto
doméstico da fé viva, preparando a mulher e os filhinhos, preparando também outros familiares no esclarecimento dos problemas essenciais da compreensão da vida eterna. Então, em virtude dessa perseverança no bem, sua libertação, né, vai ser agradável, natural e devido à doença que ele está, né, a doença física. E o Jerônimo avisa os assistentes que depois de ver o Fábio, que o Fábio estava bem, na medida do possível, né, porque ele era uma pessoa esclarecida, né, um espírito consciente. Então ele dispensava a colaboração deles. E saíram de lá e entraram num moderno e confortável apartamento num bairro elegante. No leito, uma senhora, Dona Albina, de idade avançada e com problema no coração. 2 filhas cuidavam dela e Jerônimo explica que essa irmã era filiada a organizações superiores da colônia Nosso Lar. Ela tem muitos admiradores e pelos feitos na esfera do Evangelho. E ela permanece presentemente em serviços nos círculos evangélicos protestantes. Então ela não era nem espírita, né? Nem católica, ela era protestante e estava ali recebendo a visita da espiritualidade que foi lá. Não, desculpa, eu quero falar porque assim, tem um torcedor do São Paulo e tem um torcedor do Corinthians. Um fala mal do outro, não é assim? Então o espírita não gosta do protestante, o protestante não gosta do espírita. Desculpa, não é todo mundo, tá? Mas tem essa competição. Qual é a melhor religião? Nenhuma. Tem a melhor atitude. Né? Para a espiritualidade não importa o credo, importa a prática. Importa realmente a devoção, o ser útil. A nossa vida não pode ser útil só para a gente. Mas eu ajudei a minha família. Ajudou como? Vamos avaliar, vamos provocar, né? Será que a gente ajudou mesmo? Ou a gente fez pelo nosso interesse pessoal? O que é ajudar a minha família? Porque você pode ter uma vida missionária com aquele grupo, não com uma sociedade toda. Né? Mas o que é ajudar? Quantas vezes ajudar é a gente não se aborrecer, não ter problema. Isso é o nosso ajudar, ainda muito egoísta. E ela, então, é uma pessoa voltada ao bem, numa linhagem filosófica, né? Mais rígida, com mais normas, com mais regras. Será que ela não precisava disso, até mesmo para a tarefa que ela teria ali com aquelas crianças, ajudando, orientando aqueles espíritos que estavam sob a guarda dela? E mais uma vez o André fica maravilhado, né, com a grandeza da fraternidade legítima imperante na vida superior. Não se buscava rótulos das criaturas, não se cogitava um sentido particularista de seus títulos religiosos ou sociais. Então, procurava-se coração fiel a Deus. Então, Jerônimo chega perto dela, toca a sua fronte e sente uma energia boa. E, nesse momento, a senhora pede que a filha entregue a Bíblia na mão dela. E a filha fala: mãe, vai descansar, você ainda está fraquinha, fica quietinha aí. E ela fala: não, eu quero ler um trecho aqui. Aí a filha entrega, né, a Bíblia e ela abre a Bíblia com a ajuda do Jerônimo, né, a intuição do Jerônimo, sem perceber, claro. E ele a guia para a parte que fala sobre a ressurreição de Lázaro. E ela lê, agradece,
e fica tranquila. E André vai iniciar a aplicação de passe na região do coração. E quando ele está finalizando o passe, entra uma irmã do plano espiritual falando que essa dedicada amiga ia ficar mais um tempo. O tempo dela tinha sido prorrogado. Que apesar dela já merecer, né, o descanso, ela vai ser amparada pela espiritualidade para permanecer mais um pouco, mais uns dias aqui na crosta. Essa é uma pergunta muito recorrente. A gente não tem, então, um tempo estipulado? Nascer tal período, passar a vida e desencarnar? Sim, nós temos isso até geneticamente estipulado, né? Só que nós podemos tanto antecipar como adiar um pouco o nosso tempo. Não é de acordo com a nossa vontade. O abreviar é a nossa vontade equivocada. Os abusos, os excessos, a raiva. Se a gente soubesse quanto a raiva e a tristeza tiram dias da nossa vida, a gente tomaria mais cuidado. Mas acontece também da pessoa conseguir, por mérito, prorrogar o tempo dela. Então a espiritualidade interfere diretamente nessa programação do corpo mental, do comando mental da pineal com o corpo causal. O corpo causal, como André Luiz nos explica, que é o corpo, a roupa suja, quer dizer, o planejamento kármico que viemos aqui resgatar e transformar de energia. E é estimulado esse trabalho mental através da glândula pineal, por isso que ela foi trabalhada logo nos primeiros estudos. E aí, então, é potencializado pelo sistema endócrino os seus hormônios, dos campos de força para o sistema endócrino. E ela tem uma revitalização. Mas é uma revitalização como uma doação de fluidos. Então, esses nossos irmãos vão através da natureza, ou também pegando através dos fluidos dos elementais, ou dos médios, chamados médios de cura, recolhem esse ectoplasma e depositam no organismo. E esse trabalho junto aos mentores fazendo com que ele assimile esse ectoplasma, porque não é só entrar e ficar, ele precisa ser assimilado. É muito comum, muito parecido com o que a gente tem aqui com as cirurgias espirituais, né? A gente recebe esse fluido trabalhado pela espiritualidade, potencializado, doado pelos médios, potencializado pelos espíritos lúcidos, mas nem sempre o nosso corpo absorve. Nós temos uma resistência grande a absorver. Por isso que nós temos não só a cirurgia, depois nós temos os tratamentos para que o corpo possa ir devagar absorvendo essa doação até se reorganizar, se reequilibrar. Lógico que enquanto isso, a reeducação moral para não voltar aos hábitos antigos, né? Muitas vezes se corrige e se adoece de novo. Esse caso é um caso temporário, ela ganha alguns dias, semanas ou meses. Mas tem casos de pessoas que ganham anos, né? Anos de vida. Viagem astral do Lancelin. Repete, por favor, Arlete. Quem retrata muito bem isso é o livro Iniciação Viagem Astral do Lancelin, né? Que as equipes do Dr. Miramês, o espírito de Caena, que ela só mexe com ervas, ela vai nas florestas e é muito lindo, merece ser visto. Merece ser lido, sim. Né? Eu anoto para vocês, Viagem Astral. O pessoal que está escutando em casa, assistindo, Iniciação à Viagem Astral da equipe do Miramês, pelo espírito de Lancelin. Tá bem? É um livro que vale muito a pena. E vai falar sobre a viagem astral, né? O mundo. Então, partindo da casa da dona Albina, do apartamento, eles entram em um hospital movimentado, com muitos trabalhadores espirituais. A movimentação era grande de encarnados e desencarnados, né? Tinha dos dois lados. E após atravessarem os corredores e as salas, eles alcançaram a enfermaria, de onde ficava o serviço gratuito. E
encontraram o Cavalcante. Era um senhor maduro e companheiro antigo de trabalho também. Junto a ele tinha um amigo espiritual, um companheiro que velava por ele. Existe uma questão aqui com Cavalcante muito legal. Embora ele tivesse bom coração, veja que Jerônimo faz uma observação pequena, mas importante. Não tinha educação religiosa. Todos nós precisamos contato com Deus. Yara, mas fazer o bem já não é um contato com Deus? É, e muito bom. Mas o lembrar dessa motivação que Deus está dentro de nós e por todos nós é muito importante. É extremamente disciplinador. Porque muitas pessoas, como o Cavalcante, é uma pessoa boa, mas às vezes passa raiva, muito nervoso, indignação, essas emoções. E quando a gente tem a educação religiosa, a gente vai aprendendo a diluir isso dentro de nós, né? E isso fazia com que ele estava nessa situação. Então, uma pessoa que não tinha apego à vida material, os bens dele ele foi distribuindo ao longo da vida, né? E aí, outro detalhe, vocês desculpem, minha cabeça não é muito simples, né? Às vezes a gente fica tão chateado quando um familiar nosso e o médico fala assim, manda para casa, não tem mais o que fazer aqui. Não acontece muito? É uma bênção. Yara, mas ir para casa para morrer em casa? Quer dizer, a medicina está lavando as mãos? Não, não é isso. Graças a Deus, e a espiritualidade tem falado muito isso, dos cuidados paliativos, da preparação para a partida. Ela é inevitável. Ela vai acontecer. E o contato da proteção familiar, energética familiar. O hospital é um lugar maravilhoso, se a gente for pensar, mas muito difícil. Você vê que tem todos os tipos de energias, dos trabalhadores de todas as horas, espíritos sábios, mas muitos irmãos de sofrimento. Muitos irmãos que estão ali agonizando, exalando uma cota de energia deletéria muito alta, né? Então, é uma bênção também a gente poder voltar para casa, ter a proteção do lar, né? A oração, a prece, e que a pessoa possa ir tranquila. Que nas nossas orações, desculpa a Yara chata de novo, neurótica, mas que a gente não peça a Deus que a pessoa fique, que ela melhore, ou que isso ou com aquilo, que esteja na mão do Pai. Se ela tiver que melhorar fisicamente e ter mais tempo, amém. Nós agradecemos e ficamos felizes com a companhia mais tempo da pessoa. Mas se ela precisar partir, que a gente não seja um empecilho, um fardo na partida pelo nosso apego. Aqui, então, quando ele fala que não possuía essa bastante educação religiosa, porque ele começa dizendo que ele era um virtuoso católico romano. E aí fala das qualidades morais. Então, ele poderia dizer assim que é um virtuoso espírita que frequenta. Quantas pessoas frequentam as entidades religiosas, mas não absorvem o conteúdo? Então, mas aí, por mais que ele tivesse, então, essas qualidades morais, que ele precisou desenvolver, essas virtudes. Parece antagônico. Fica um pouco... Existe alguma dureza no Cavalcante que o coloca naquela situação. Eu sou boa, mas eu sou brava. Eu sou boa, eu faço a caridade, mas eu espero o reconhecimento. Alguma coisa na sombra do Cavalcante existe para ele estar vivendo essa situação. Então, não existe uma educação moral associada pelo contínuo exercício da fé. Difícil. Porque, então, grande parte de todos nós estamos aqui, né? Sim, senhora. Eu fiquei olhando aqui, olha, o Dimas, o Fábio, a Albânia, né? Albina, sem óculos. Cavalcante e o Adelaide. Eu me identifico mais com Cavalcante. Nós somos duros. Nosso coração ainda é rígido, né? Ainda somos mendigos da emoção. Desculpa a linguagem pesada, né? Então, o quanto que a gente realmente sabe. Olha como relativamente fácil acumular informação. Basta ler.
Então a gente pode considerar educação religiosa aqui como a reforma íntima. Exato. Tá. Ai, que bom. Faltava o termo, né? Tá. Obrigada. Vai falar também? Educação moral, né? É que quando você tocou nesse assunto, e a Milena também contribuiu, aí me ocorreu que no Evangelho está: reconhece-se o espírita pela sua luta incessante em fazer a reforma íntima. E aí dá medo falar assim, eu sou espírita. Dá muito medo. Porque a gente olha para a gente da gente e vê a sombra, assim, mas que espírita que é você na fila do banco, no trânsito, né? Aí eu penso que seja essa a questão, quando ele não tem essa questão religiosa aprofundada, porque quando nós nos aprofundamos no conhecimento da doutrina dos espíritos, a gente está se comprometendo com a espiritualidade de fazer aquilo que estamos aprendendo. Se não estamos fazendo, alguma coisa me diz que eu não devo dizer que eu sou espírita, sou um simpatizante. Essa é uma das questões mais complicadas para a gente, né? Porque seguir uma filosofia é praticar, não é ajustar o nosso intelecto. Porque aí a gente fica até na defensiva. Veja, no que foi falado das religiões, muitas pessoas são fanáticos. O que é o fanatismo? É uma defesa psicológica para eu não mexer na ferida que me dói. Então eu crio a ilusão de achar que eu sou melhor, minha fé é melhor, para não acessar o que dói em mim, quando eu vejo na projeção no outro, na sociedade. Então eu passo a ser um crítico. Eu sou pura, você é impuro. Então, é uma prática religiosa, mas não educada. A partir do momento que só o meu jeito de enxergar a vida é bom, eu não sou uma pessoa religiosamente educada. O religioso educado, ele respeita de verdade todas as pessoas, né? Ele entende que todos os caminhos podem levar a Deus. Todos os caminhos são para Deus, na verdade, né? E aí ele vai se transformando. E quando vem o impulso do mau pensamento, ele luta para erradicar. E essa é uma luta diária, mas não é nem diária. Eu gosto muito do que o Chico falava, que quando as sombras não chegavam pela manhã, era pela hora do almoço. Se não era pela hora do almoço, era tarde. Se não era tarde, era noite. Ou seja, é o tempo todo lutando para a gente administrar o nosso pensamento e a nossa emoção, né? Reconhece-se o espírita por suas obras. Lembra a historinha? Não lembra não, senão a Bi vai brigar. Não, depois ela conta. Amanhã vocês voltam aqui que ela vai contar. Aí o Jerônimo, então, ele fala para o amigo do Cavalcante, a gente vai estar sempre a postos para voltar aqui, para retribuir tudo o que esse devotado amigo fez por nós, né? E em poucos minutos eles chegam a outro lugar, agora a um lugar simples, mas confortável edifício. Era onde asilavam numerosas criancinhas e tratava-se de uma louvável instituição espírita cristã, onde se sediava compacta legião de trabalhadores do plano espiritual. E eles são recebidos pelo Bezerra de Menezes. E ele vai, abraça a todos e fala que já estava esperando que a comissão chegasse. E fala que, felizmente, a querida Adelaide não daria trabalho. E então, que o Ministério Mediúnico, o serviço incessante em benefício dos enfermos, o amparo materno aos órfãos dessa casa de paz, aliados aos profundos desgostos e duras pedradas que constituem abençoados ônus das missões do bem, prepararam-lhe a alma para essa hora. Então, ela estava muito tranquila e consciente de que a hora dela estava chegando, né? Que o trabalho dela estava terminando. Mas isso não diminuía nela a preocupação
de deixar o trabalho, quem ia fazer as tarefas, porque ela era muito responsável, muito determinada no trabalho, e isso era uma angústia dela, né? Então, no quarto que ela se encontrava, não tinha nenhum encarnado. E quando eles entram, duas jovens desencarnadas, muito iluminadas, acariciavam Adelaide. O grupo rodeia respeitosamente, né, rodeiam o leito dela respeitosamente, e ela entra em oração. E da fronte dela emanavam raios brilhantes. Apesar dela não enxergar a equipe, ela enxergava o Bezerra. E ela fala para ele: sei que é o término da jornada, meu venerável amigo. Estou pronta. Desde muitos anos que rogo ao Divino Senhor me revele o caminho. Não desejo adotar outros desígnios que não pertençam a Ele, nosso Salvador. Todavia, aí ela tomada de emoção, ela não consegue terminar a fala dela. Mas o Bezerra completa, falando que sabia do amor que ela tinha pelos órfãozinhos e pela preocupação do trabalho que ela ia deixar. Mas que ele compreendia e que ela se desligasse disso, deixasse que Jesus tomaria conta, né, que ela entregasse as responsabilidades em outras mãos. Ele fala para ela: esvazie o cálice da sua alma, sua grande batalha está terminando. Então, com essas palavras, ela fica mais tranquila, né? E cada vez mais pronta pro que ela vai receber. E ele termina falando assim: baste a você o júbilo do dever bem cumprido, arregimente suas forças e não se entristeça, porque é chegado para o seu coração o prélio final. Coragem, muita coragem e fé. Pessoal, às vezes aquela mãe que está com o filho e fica muito preocupada em adoecer, de partir, como meus filhos vão ficar. É uma das angústias mais comuns, né, da gente, aquele que ainda depende do outro. Essa história nos fala que a vida sempre prepara alguém para substituir a tarefa. Sempre vai vir o próximo, né? Que o Pai não desampara. Aquilo que a gente enxerga como desamparo aparente são as provas que a pessoa precisa passar, mesmo na solidão, mesmo na infância. Mas o desamparo não existe. Existe o distanciamento de Deus. Nós nos distanciamos dele pelo pânico, pelo medo, pela revolta. Então, seja o que for, o que tivermos que vivenciar, vamos lembrar que não estaremos desamparados nunca. Mas nem sempre estaremos sendo agraciados pelo nosso desejo. Nem sempre vai ser como a gente quer. Mas com certeza vai ser o melhor pensamento para a nossa tarefa evolutiva. A prova é sempre justa para o adestramento do nosso caráter. Vamos encerrar o nosso dia? E esse encerramento garante a energia, ajuda na sustentação do próximo trabalho, que é o trabalho de desobsessão, que o nosso companheiro Rubens vai dar sequência nos estudos. Então, agora nesse momento que agradecemos a Deus o nosso encontro, a nossa confraternização, a nossa troca de fluidos, vamos elevar o pensamento na vida maior, doando um pouquinho das nossas energias físicas, psicofísicas, para os nossos irmãos que vão ser trazidos, serão trazidos a essa casa para o trabalho de desobsessão. Chegam macas, muitos leitos diferentes, departamentos da espiritualidade, onde muitos desses irmãos estão refugiados. Começam então a entrar essa energia abrandando o sofrimento, a revolta.
Então pedimos a Deus as bênçãos e a força para que a gente não desanime das nossas tarefas, que a gente entenda o valor maior de cada lágrima, de cada suor. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso santo e divino nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas ofensas, na medida que nós perdoarmos aqueles que nos têm ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todos os males. Graças a Deus. Antes de encerrar, um último lembrete. Semana que vem ainda teremos o encontro do estudo, capítulo 12. E depois nós teremos uma parada de 3 semanas, voltando em junho, tá bom? Logo na primeira semana de junho. Então teremos encontro semana que vem, quarta-feira que vem, normalmente. E depois o nosso estudo das 6h30 só volta em junho. O trabalho da desobsessão, às 8 horas, continua normalmente, tá bem? É só essa paradinha no estudo. Um bom descanso para quem vai para casa e quem vai ficar, por favor, o silêncio agora. Precisamos da preparação.